Meninas, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula. Eu fui criada com chá, muito chá, sempre a primeira opção de cuidado com a saúde era se tomar chás. Então, tá com algum problema, alguma coisa, já ia lá pro quintal buscar alguma ervinha para tratar. E aí, então, passado esse primeiro cuidado lá com os chás, que a minha mãe sempre fazia esse cuidado e sempre tinha várias ervinhas lá de prontidão para os problemas mais básicos, mais comuns. Aí, se não resolvesse, aí a gente ia para o remédio. Então, sempre foi nesse movimento mesmo, né? E eu fico muito feliz em ver hoje que tem tantas iniciativas mesmo de pesquisas na área da saúde, pesquisas científicas que estão trazendo novamente essa atenção para os chás, agora com esse olhar mais científico, com um olhar mais realmente de metodologia de se ver as propriedades dos chás. Mas, passado então esse momento aí da minha infância, esse comentário que eu fiz do quanto eu sempre fui conectada mesmo com esse poder curativo dos chás, trabalhando, muitos anos depois, já trabalhando como terapeuta, eu sempre gostei muito de indicar chás para as minhas utentes, né? Então, dependendo aí da questão que elas traziam, eu fazia então alguma indicação de algum chá. E aí, o que acontece? Essa foi a principal motivação de fazer realmente essa aula hoje. Porque sempre depois que eu passava alguma indicação, dava ali 1, 2 dias, vinha alguma pergunta do tipo: como é que eu faço para fazer esse chá? Ele ferve, ele não ferve, onde eu consigo, enfim. E aí, então, pensei que seria interessante trazer esses princípios básicos para a gente saber como potencializar o uso dos chás. Porque, na verdade, sempre que eu penso que alguém diz que tomou um chá e não sentiu efeito nenhum, não sentiu benefício nenhum, eu sempre fico pensando, tá, até que ponto será que o problema não foi na preparação do chá? Porque agora a gente vai ver que, dependendo realmente do jeito que tu preparou o chá, pode ser que tu realmente ele não vá fazer nenhum efeito porque as propriedades dele não conseguiram ou ser... tu não conseguiu realmente pegar as propriedades dele, ou então acabou eliminando as propriedades antes mesmo de conseguir absorver. Então a gente vai ver tudo isso. Então eu quero já trazer essa reflexão das vezes que talvez tu tomou algum chá buscando algum benefício, se o problema não estava na forma que tu tomou o chá, que tu preparou o chá para tomar, e daí tu não sentiu efeito, porque a forma do preparo é que não foi correta, tá? Desde já quero dizer que existem várias definições sobre o que são chás, mas eu trouxe aqui só título assim de explicação, esse conceito que tem lá nas PNPICs. Cíntia, o que é PNPICs? Então, essa sigla aí significa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que é um documento nacional que inclui a fitoterapia, os chás medicinais, como um tratamento que pode ser incluído em tratamentos médicos alopáticos, em um contexto de saúde realmente no Brasil. E nesse documento diz o quê? O que são os chás medicinais? É um preparado a partir de plantas medicinais.
por infusão, decocção ou maceração em água e utilizado para fins terapêuticos. Existem várias formas de se preparar plantas medicinais, como por exemplo as próprias tinturas. É uma forma de se utilizar, mas aqui não vou falar sobre isso. Vou falar sobre essas 3 principais formas de se preparar os chás. Então, se fazer esses preparados para ingestão. Perguntas, comentários, por favor, sintam-se super acolhidas, tá? Primeiro lugar, trouxe aqui o conceito de infusão, que acho que é o conceito mais comum que tem, mais popular do preparo do chá. E a infusão, ela é feita com as partes delicadas das plantas. Então, a flor ou uma folha mais delicada se utiliza então a infusão, que é quando se mergulha a planta na água não fervida e aí a gente abafa, tá? Então, o que acontece nesse primeiro modo de preparo, na infusão? Até trouxe para mostrar aqui para vocês o meu pezinho de manjericura. Manjericura. Isso aqui quem me deu foi a Roberta, que é a minha terapeuta Ayurveda do coração. Se vocês estão vendo, aqui, esse aqui é o meu pezinho de manjericão, meu pezinho de manjericura, que nem eu chamo. O que acontece? Vou pegar aqui o exemplo do manjericão. Ai, que linda, uma live no meio das flores. Manjericão, por exemplo, só não eu estar mexendo nele aqui, passando a mão assim na folha, ele já sai um cheirinho, né? Ele tem uma folha bem delicada, um aroma bem marcante. Então, esse tipo de planta, por exemplo, tu vai utilizar a flor, deixa eu passar ele para cá. Tu vai utilizar a folha, desculpa, tu não utiliza a flor, tu utiliza a folha para fazer a infusão. Ele é uma folha mais sensível, mais delicada. Tu vai fazer um chá a partir da infusão. Até uma dica aqui, fazendo um parênteses, né? Quem quiser que seu manjericão cresça mais e mais forte, é bacana cortar as flores. Quando ele começa a dar muita florzinha, dá uma cortada nas flores, que aí ele fortalece mais, tá? Então, o manjericão é um exemplo. Outro exemplo de planta que tu vai utilizar também o método de infusão, a hortelã. A hortelã também, ela tem uma folha bem suave, bem delicada, tem um aroma também bem marcante. Tu também começa a mexer ali com o manjericão, já começa a exalar. Então, todas essas flores, folhas, plantas que são mais delicadas, se trabalha por infusão, ou seja, tu vai colocar a plantinha na caneca e vai colocar a água não fervida. Tapa, deixa ali abafadinha até ficar morna, do tipo para te beber, tá? Então, tu não ferve a água, antes de ferver, tu desliga a água, bota ali na planta e espera ali uns minutos. Aqui, do jeito que tá frio hoje, 5 minutos já vai estar bem morninho, quase frio o teu chá, né? Então depende da tua região, mas o processo e a intenção é que tu deixe um tempo abafado para então as propriedades da planta passarem para a água, tá? Então, quando ficar morno, já pode ingerir. Principais chás feitos com esse método de infusão. Acho que até o mais conhecido é o próprio chá que a gente compra, né? Os pacotinhos, que a gente já vai falar daqui a pouco também. É um método por infusão. Tu colocou ali o saquinho do chá, colocou a água em cima, é um preparo através de infusão. Mas a camomila, tu também prepara através da infusão.
Coloca a água ali sobre a plantinha. Hortelã, como eu comentei, a cidreira também, a melissa, o limão, coloca ali as gotinhas do limão, coloca uma água ali, deixa abafado por um tempinho, tu consegue já utilizar e aproveitar essas propriedades dessas plantas através do chá. Inclusive, até vou comentar aqui uma coisa, né, que a minha mãe costumava sempre falar. Ela dizia que a gente não coloca, não sei se é verdade ou não, mas ela dizia que a gente nunca colocava a água em cima da plantinha, né, da mudinha que tu colocou, do galinho que tu colocou ali dentro da caneca, né? Porque tu estaria matando a planta se tu jogasse água quente ali naquele pedacinho de plantinha que tu colocou dentro da caneca. Tu tinha que colocar água quente e aí depois mergulhar na água quente ali um pedacinho da planta, né? Então, eu cresci ouvindo isso, era uma crendice dela. Vou confessar que eu sigo reproduzindo porque eu também não quero ver nenhuma plantinha minha morrer. Então, acabei adotando isso daí pra mim, mas foi algo que ela me passou que não dá sorte, dá azar, prejudica o pé da onde tu tirou aquele pedacinho, tá? Então, esse daqui, o método por infusão, mais conhecido. Importante a gente lembrar, então, tu vai mergulhar ali a plantinha na água não fervente, abafa, espera uns minutinhos até ficar morno e pode ingerir. O outro método, que é o segundo método mais comum até pra gente, que a gente conhece, né? Que se chama a decocção. O que é decocção, Cíntia? Decocção é tu deixar ferver, né? Nesse caso, se utiliza esse método de decocção com as partes mais duras, mais grossas, mais rígidas da planta. Então, a raiz, a casca, folhas que são muito grossas, sementes, tudo isso tu vai fazer nesse processo, tá? Depende do tipo de planta, o tempo que vai deixar fervendo. Em geral, uma média de 5 minutos tu deixa fervendo, tá? E aí, como que tu vai saber? A principal forma de tu saber é através do aroma que vai exalando e também através da cor que vai saindo, né? Então, se a gente pensar aqui um exemplo de chás feitos no método de decocção, que é o deixar ferver. O chá de gengibre, por exemplo. Gengibre, tu vai ter que deixar ele ferver para ele conseguir liberar as propriedades dele, mas ele não vai mudar a cor da água, fazendo um chá nesse sentido, mas ele vai liberar, sim, um aroma bem característico do gengibre. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, o anis estrelado, é outro chá que se faz nesse método de fervura. Aí vem uma outra observação interessante, se tu só coloca o gengibre numa água morna, numa água quente, como foi lá o primeiro método, tu no máximo vai ter uma água saborizada. Algumas pessoas colocam, por exemplo, o anis, trouxe aqui para mostrar para vocês. Colocam o anis estrelado no chimarrão. Também, tu vai só ter ali um aroma do anis, mas tu não vai ter as propriedades em si do anis, tá? Então aqui, mostrar para vocês, essa aqui é a minha caixinha de chá. Essa daqui foi a minha irmã que fez para mim. Aqui o anis. Então, a diferença, né, que foi do manjericão que eu mostrei antes, né, que é uma folha bem leve, para o anis. Aqui, mostrar um pedacinho para vocês. Olha só. É bem grosso. Aqui. Aqui. Ele é bem grosso, né? É bem rígido. Então, esse tipo aqui tem que deixar ferver. Por exemplo, uma
Canela em pau, cravo, também. Se tu só colocar aquela água morna, quente ali em cima, só vai ter uma água saborizada, mas as propriedades em si da canela, do cravo, por exemplo, tu não vai conseguir obter nesse teu chá, tá? Vai ser meio que uma água saborizada mesmo só vai sentir ali um gostinho suave, tá? Então, nesse método de decocção, que é quando tu ferve, né, colocou ali a água, coloca então fervendo aquela raiz, aquela casca, por exemplo, chia amarelo, unha de gato, que são também cascas mesmo, né, de árvores, são feitas também nesse método de fervura da decocção. Ferveu ali, em média uns 5 minutos, desliga, tampa, espera amornar. Amornou, já pode ingerir. E aqui é importante também, nesse esquema do preparou, deixa amornar e bebe, né? Não guardar o chá por mais de 24 horas, tá? Em geral, o mundo perfeito seria realmente cada vez que tu fosse tomar, tu fazer o preparo daquele chá que tu vai tomar naquele momento, né? Não sendo possível, Cíntia, mas eu vou tomar 3 vezes ao dia, não tem como eu fazer 3 vezes ao dia, parar para ferver o chá. Então, tu procura fazer realmente essas 3 doses, por exemplo, no teu dia. Não fazer litros para tomar a semana inteira. Máximo 24 horas, tu deixar realmente armazenado esse chá, tá? Depois disso, na verdade, a partir de 12, 15 horas, ele já vai começar a perder várias das suas propriedades. Com 24 horas, a maioria das suas propriedades já podem ter sido perdidas, tá? Então é interessante trazer esse olhar também. E aí eu comentei, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí eu comentei do anis, né? Que aí ele é preparado por fervura. Então aqui, bem grossinho, aqui, bem grosso, né? E aí, em comparação, esse daqui é camomila. Essa aqui é uma camomila seca que eu tenho. Ela não é fresca. Super delicada, já amassadinha. Aqui, matricária camomila mesmo, tá? Então, é outro processo, vai ser outro movimento. Se tu ferve, deixa fervendo essa camomila, que é uma planta bem delicada, tu vai perder os nutrientes dela. Vai se perder durante esse processo de fervura. E se tu usa o método da infusão para algo mais grosso, como uma canela, como um anis estrelado, tu não vai estar absorvendo as propriedades. Então é bem importante conseguir identificar essa característica da planta para te saber como que vai ser esse preparo, tá? Maceração. Esse daqui acho que é o método menos comum nas cidades grandes, na vida moderna, né? Então, o pessoal mais do interior tem o ato bem mais comum de se macerar do que a nossa vida corrida das cidades grandes, né? O que é o macerar? Macerar é o apertar? Não, não é. Macerar é deixar macerando, deixar descansando. Até esqueci de trazer minhas cumbuquinhas de macerar para mostrar para vocês, mas é esse processo. Vai ser um pote, preferencialmente ou vidro, ou cerâmica, ou tem um outro material também, que até é de um pote que eu tenho, que ele parece uma cerâmica, mas ele não é. Em que tu vai amassar a planta com água fria. Então, é feita a partir de plantas frescas, amassadas até virar uma pasta. Acho que tu consegue perceber aqui o quanto ela tá mais úmida, mais pastosa mesmo. E vai acrescentar, depois que tu amassou, vai acrescentar então água fria. O que acontece? A maceração não é feita com plantas secas. Então, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar aqui. Essa daqui é a tansagem que eu tenho. Muito bom para o sistema urinário, dor de garganta.
Deixa eu mostrar mais pertinho. Essa daqui tá seca. Dor de garganta, problema urinário, dançagem. Se tu for amassar essa daqui num potinho, nunca uma planta seca vai conseguir liberar a ponto de liberar umidade para ficar mais pastosa desse jeito. Com a planta seca, a gente não faz maceração, apenas com a planta realmente in natura. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui o meu manjericura, pegar o meu manjericão e macerar, ele vai soltar o seu óleo ali, o líquido que tem nele, ele vai soltando, vai liberando esse óleo dele, essas propriedades dele, e aí a gente acrescenta a água e deixa descansando. Então, como eu disse, macerar não é o ato de apertar, macerar é o ato de tu deixar descansando. Então, tu vai deixar macerando por entre 10 a 24 horas, vai deixar ali descansando por esse tempo. Se for feita uma maceração de uma flor, de uma parte mais delicada, pode deixar descansando umas 10 horas. Se for uma maceração, por exemplo, de uma raiz de gengibre, lá do gengibre, né? O gengibre em si, fatiar, inclusive é bem bacana utilizar para xaropes, esse processo até. Tu corta lasquinhas, né, do gengibre, amassa, e deixa macerando. Pode deixar por 24 horas ali em uma água fria, tá? Nesse sentido, raízes, tu deixa mais tempo descansando, e se for uma flor, uma folha mais delicada, pode deixar só 10 horas descansando. Depois desse tempo, aí tu toma o teu chá. Acrescenta ali uma água na temperatura que tu vai tomar e ingere, tá? Agora vou fazer um exercício com vocês. Vamos pegar um exemplo. Eu quero tomar um chá de hortelã com anis estrelado e mel. Como que eu vou preparar um chá com essa combinação? Então, aí vem a prova das terapias, prova real nas terapias, como que se faria então uma preparação de um chá assim, considerando que o hortelã é hortelã natural que a gente vai colher, ali até tem um pezinho de hortelã, mas ele tá lá no altar, deixei lá. E que é uma folha delicada, junto com um anis, que é bem grossinho, aqui tá linda essa fotinha dos anis, que é bem grosso, e um mel. Então aqui a gente tem 3 situações diferentes. Vamos lá. Vamos considerar então que tu quer fazer um chá com diferentes tipos de plantas. Uma com uma folha mais delicada, como hortelã, com o anis estrelado, que já é uma parte mais dura, mais grossa, e tu quer colocar um mel, por exemplo. Como que tu prepararia então esse chá? O que que acontece? A gente vai partir sempre do mais grosseiro, do mais duro, para o mais delicado. Então, nesse exemplo que eu te dei, qual é do mais grosseiro para o mais delicado? Então, o mais grosso é o anis estrelado, é aquele que é mais rígido. Segundo lugar, hortelã, a folha dele é mais delicada. Em terceiro lugar, o mel, que precisa de um cuidado, de um tratamento muito especial que a maioria das pessoas não tem, não sabe dessa importância do mel, que é o mel não pode ser aquecido, não pode. Isso é algo que os textos antigos do Ayurveda indicam há
centenas, milhares de anos indicam que o mel não pode ser aquecido, muito menos fervido, muito menos cozido. Então, desculpa aí quem gosta do pão de mel, mas não pode, tá? Ele libera, em primeiro lugar, ele vai perder completamente todos os tipos de benefícios que tu já tenha pesquisado. Quero botar mel porque tem todos esses benefícios. E aí tu vai aí, ferve ele, cozinha ele, perdeu tudo. E existe ainda a possibilidade de gerar toxinas no teu organismo, tá? Então, além de não gerar os benefícios, ainda pode te trazer prejuízos na saúde. Então, o mel é algo que tem que ter esse cuidado muito importante, ainda mais se tu for numa situação onde tu for adoçar alguma bebida para alguém que esteja doente, com a saúde mais fragilizada, e tu ferveu esse mel com um chá, com alguma outra coisa, tu ferveu ele e deu para essa pessoa. Talvez isso tenha um efeito muito sério, porque se a pessoa já está debilitada e ainda ingerir um alimento que não só não vai levar propriedades, como talvez ainda vá deixá-la mais fragilizada ainda, pode ser um grande perigo. Então, é importante, tá? Então, nesse exemplo que eu te dei do anis, hortelã e mel, como que tu faria, então, um chá juntando esses três ingredientes? Tu vai colocar lá para ferver o anis, que é a parte mais dura ali. Então, vai deixar 5 minutinhos o anis estrelado, super, dá, bem bacana. Deixa fervendo lá os 5 minutinhos, tá? Desligou, dá um tempinho, deixa passar um pouquinho aquele top fervura, né? Aquela temperatura altíssima. E aí tu acrescenta o quê? Tu acrescenta a hortelã. Então tu não precisa fazer um preparo só para o anis, um preparo só para hortelã. Tu pode fazer isso, mas sempre pensando nessa ordem. Qual é o mais grosso? Também tu vai ferver daqui a pouco diferentes partes da planta, ou diferentes realmente plantas. Uma tem que deixar fervendo mais tempo que a outra. Tu começa sempre pela que tu vai deixar mais tempo. Voltando ao exemplo do anis. Deixou fervendo ali os 5 minutinhos, desligou, dá ali um tempinho, passou um pouquinho aquela fervura toda, acrescenta o hortelã. Abafa, deixa os dois ali abafados. Quando tiver em temperatura ambiente, aquela temperatura que tu vai tomar, tá? Menos de 40 graus, tá? Acima de 40 graus, mel não pode, tá? Vai ser difícil tu ter um termômetro, né? Se tu por acaso tiver um termômetro em casa para medir isso, tu pode utilizar, mas se não, uma temperatura que é ingerível, vamos colocar assim, que não causa desconforto, tu tá tomando aquela bebida, né? Até porque nem faz bem pra garganta tu beber coisas muito quentes acima da própria temperatura do corpo, né? Então tá naquela temperatura bacaninha ali para te ingerir, morninho, temperatura ambiente. Aí tu vai colocar o mel, preferencialmente no momento que tu for tomar. Também tu não precisa ali, fez um panelão para te tomar o dia inteiro e aí já bota o mel ali junto. Pode ser no momento mesmo que tu for tomar, tu ingere o mel. Então é bacana ter esses cuidados e ver essas opções de preparos também de cada ingrediente, de cada parte, para não só tu conseguir as propriedades de cada parte, mas também tu daqui a pouco não estar, como no exemplo do mel, né, gerando ainda toxinas, gerando ainda coisas ruins por não ter sido feito o preparo da melhor forma. A melhor forma de tu adoçar o chá, na verdade, é tu não adoçar, é tu não colocar açúcar, tá? O melhor é não adoçar nenhum tipo de açúcar. Mas, se tu quer adoçar, então preferencialmente coloca ali um melzinho ou
um melado, alguma coisa assim nesse sentido, o mais natural possível também. Embora o melhor seja realmente super incentivo não adoçar e até tu treinar o teu paladar para isso. E aí, qual é a dosagem então? Dito tudo isso, que parte, como que faz, né? Plantas frescas, peguei aqui meu manjericura, peguei meu pezinho de manjericura, peguei meu pezinho de hortelã. Vai ser 1 colher de sopa por xícara, tá? Vai ser 1 colher de sopa para cada 200 ml, que é o tamanho geral de uma caneca ali de chá, tá? Se forem plantas secas, vai ser 1 colher de chá ou sobremesa, depende até do nome que tem na tua região. Vai ser a menor depois da de sopa, tá? Pode ser, se for a tua colher de chá muito pequenininha, que tem algumas de chá que são realmente muito pequenininhas, aí então pode colocar um pouquinho mais, tá? Por que as plantas frescas tu utiliza mais do que as plantas secas? Porque a planta, para ela ficar seca, deixa eu olhar aqui para vocês. A planta, quando ela passa por esse processo de retirada do líquido, né, de desidratação, tira essa água da planta, ela vai diminuir o seu tamanho, tá? Mas é só o tamanho que vai diminuir porque foi retirado o líquido dela, mas a proporção de propriedades vai ser a mesma, tá? Então, quando se diz que tu vai utilizar 1 colher de sopa, se for fresca, mas se for seca, tu vai utilizar menos, tu vai estar utilizando proporcionalmente a mesma quantidade de propriedades, só o tamanho é menor porque foi retirado então a água, e aí ela diminuiu o seu tamanho, mas as propriedades continuam ali as mesmas. Se tu utiliza a mesma proporção da seca, Cíntia, o que é a seca? A seca é aquela que tu compra sequinha. Aqui, por exemplo, a minha camomila, ó. Tá sequinha. E a fresca é a que tu colhe, tá? Direto. Tu tem ali a tua plantinha, tu colheu ali. Se tu utiliza a mesma proporção da fresca, ali in natura, para a seca, que é a que foi retirado o líquido, na verdade tu vai estar utilizando essa seca o dobro, porque ela proporcionalmente vai estar com uma quantidade maior, embora fisicamente pareça a mesma coisa se tu coloca a mesma quantidade das duas, mas ali vai estar o dobro de propriedades de plantas em si, tá? Então é importante trazer essa atenção também, se é fresca é uma quantidade, se é seca é outra, tá? Existem exceções, né? Então, essa é a quantidade em geral utilizada. Se tu for fazer um chá para criança, o ideal é diluir, tá? Vai utilizar então, por exemplo, a planta seca, que já é ali só 1 colherzinha de chá. Tu até prepara então essa colher de chá de frutas, de folhas da planta seca. Mas aí tu dilui com água, tá? Ou também uma pessoa que esteja muito debilitada, e aí também tem essa questão a se olhar, se é alguma planta, algum chá que tem uma toxicidade e a pessoa tá muito debilitada e tu vai dar algo muito forte para ela tomar, o organismo dela talvez vá rejeitar porque não vai estar conseguindo assimilar essas propriedades. Então, se essa planta tem algum nível de toxicidade, aí tem que diluir também para uma pessoa que esteja mais debilitada. Então, existem esses casos em que se usa menos crianças ou pessoas que estejam mais debilitadas, principalmente se for
uma planta que tem algum nível de toxicidade. Quando que se usa mais do que essa proporção que eu te passei? Em cuidados que sejam muito enérgicos, que tenha que se fazer alguma ação muito imediata. Então, uma pessoa que está ali ardendo em febre, por exemplo, tu vai ali com um chazinho fraquinho, para a pessoa não vai adiantar nada. Então, em alguns casos que precisa realmente de uma ação mais rápida, a pessoa está com uma dor muito, muito intensa, enfim, precisa de uma ação realmente muito rápida dessa propriedade do chá, então se utiliza então mais forte, tá? Desde que, pensando também nesse sentido de, se essa planta tiver um nível de toxicidade grande e tu faz um chá mais forte que o habitual, é importante também pensar que tem que ter cuidado nesse sentido, tá? Mas, em vias de regra, para te não errar em casa, plantas frescas, 1 colher de sopa, plantas secas, 1 colher de chá. E os chás prontos, Cíntia, aquela pergunta clássica do só compro chá do mercado, como é que funciona, tem os mesmos benefícios? E aqui eu trouxe umas fotinhas de umas embalagens que eu encontrei, tá? Só para te ilustrar. Então, essa daqui, se eu não me engano, acho que é um chá detox, se eu não me engano, essa primeira aqui. E aí tu vai sempre olhar os ingredientes. Então não é o mundo ideal, seria o quê? Tu conseguir ter a florzinha, a plantinha ali contigo, tu vai lá, pede permissão para a florzinha, para a planta, pega umas folhas, faz o teu chá, toma. Seria o ideal, seria o mais recomendado, se tu pode fazer isso, não desperdiça essa oportunidade. Mas na correria do dia a dia, dependendo também da rotina da pessoa, talvez seja bem mais difícil. Então, para te trazer aqui o exemplo dos chás de caixinha, que muitas vezes acabam sendo adotados, então, tu vai sempre olhar os ingredientes. Nesse caso aqui, ó, tem folha de hortelã, folha de chá verde, aí tem até um nomezinho aqui científico, né? Os frutos da maçã, gengibre, cascas de limão doce e aromatizante. Aqui estão os maiores problemas dos chás prontos. São os corantes, os aromatizantes. Então, o que eu quero dizer antes de te mostrar o resto das embalagens? Olhar sempre os ingredientes desse chá pronto que tu tá comprando. Principalmente os chás, aqueles que têm muitas coisas e nomes muito diferentes. É o chá seca, desincha, detox, não sei de quê. E aí tem lá uma lista de ingredientes, uma lista de coisas, em geral vem junto que corantes, aromatizantes, antes, todos aqueles antes, né? Que vem os conservantes, enfim, tá? Outro tipo de chá que em geral vem um monte de coisa também, além dos chás, né? O chá de frutas vermelhas, em geral, acho que o campeão. Vem muito corante para conseguir ter aquela cor vermelhinha. E aí vem o corante e aí vem também o aromatizante, para te tomar e realmente sentir gosto de alguma fruta vermelha, tá? Então, não dá para usar o chá in natura, a flor, a planta, né, de forma natural. Observar os ingredientes desses chás prontos, os saquinhos, ler na caixinha os ingredientes para evitar todos esses corantes, aromatizantes, antes, tá? Essa é a principal dica que eu dou para quem realmente não pode tomar de outra forma.
Aqui, esse outro exemplo que eu trouxe aqui para ti, esse aqui é de chá verde, até aqui, adorei aqui, né, essa embalagem. A libertação do desejo conduz à paz interior. Amei já a frasezinha ali. Esse chá aqui, chá verde sabor maracujá. E aqui tem os ingredientes. Quais são os ingredientes? Folhas e brotos de chá verde, Camellia sinensis, e aroma idêntico ao natural do maracujá. Só que ele é idêntico, ele não é o maracujá que tá aqui. Então, atenção, até esse daqui coloca, né? Não contém corantes ou conservantes, mas contém um aromatizante que não é natural. Então, tem o chá verde? Tem. Mas também tem ali um aromatizante de maracujá nesse chá. Outro exemplo que eu te trouxe, esse daqui é aqueles de caixinha, pronto para beber. O que a gente encontra nos ingredientes? Água, já não é chá em primeiro lugar, né? Chá verde em pó, ácido ascórbico, vitamina C. Provavelmente na caixa, não vi a embalagem na parte da frente, mas provavelmente na parte da frente dizia enriquecido com vitamina C. Acidulantes, ácido málico, regulador de acidez, edulcorante, sucarose, sacarina sódica. E aí, lá no fim, aroma idêntico ao natural de laranja e gengibre. Então, nesse chá pronto aqui, aquele de caixinha, como tu pode ver aqui, o que menos tem aqui é chá. Né? O que menos tem porque tá cheio de outras coisas. E esse outro aqui, eu não sei se vocês chegaram a usar uma época, mas eu me lembro que teve uma época que era assim, uma febre, né? Que é aquele que é um em pó mesmo. E se colocava só ali as colherinhas, né? E a gente vai lá ver os ingredientes desse chá. Polidextrose, polpa de morango desidratada. Aqui nem coloca o nome científico, porque é só a polpa do morango desidratada mesmo. Aí tem o hibisco em pó, nome científico. Chá vermelho em pó. Antiumectante e aromas naturais. Tá? Não contém glúten, alérgicos, pode conter derivados de leite e soja. Gente, como é que na preparação do chá vai ter derivados de leite e soja? Complicado isso, quem tem alergia acha que vai tomar um chá e tem essas outras situações, né? Pode conter traços desses ingredientes devido ao compartilhamento de equipamentos. Aqui, não sei se tu te lembra como é que é, mas ele era um pozinho, que não era bem um pozinho, eram uns grãozinhos, né? Super industrializado também. Aqui, o que menos tem é chá. Então, daqui a pouco, me lembro que era bem comum assim, né? Morango, frutas vermelhas, se eu não me engano, dessa caixinha aqui, dessa latinha. Aí tu, vou tomar um chá de morango porque eu vi que o chá de morango tem esses benefícios. E aí tu toma isso daqui... Bem, não tem benefício que tu tá tomando não, tá? Então, atenção para isso. Por outro lado, não é fazendo propaganda, tá? Mas eu trouxe só para ilustrar essa caixinha aqui, que tem os ingredientes. O que tem nesses ingredientes? Chá de hortelã, diz na caixa. Quais são os ingredientes? Hortelã. Aí tem o nome científico, menta piperita. Quais as partes que se utilizou? Folhas e ramos. Só. Até eu tenho aqui também para te mostrar um chá preto, olha. Deixa eu olhar aqui para vocês. Aqui, por exemplo, chá preto. Ele diz que é chá preto, né? Aí tu vai olhar nos ingredientes, não sei se tu vai conseguir ver. Aqui tá os ingredientes, acho que vai ser difícil aqui ver. Aqui nos ingredientes, folhas e talos de chá preto, Camellia sinensis. Aqui também, nesse daqui, por exemplo,
Nesse daqui, por exemplo, o que tem dentro? Só realmente a planta. Então, o que que acontece? Esse daqui, então, tu tá tomando realmente, tu vai fazer uma infusão, né? Tu vai colocar o saquinho, botar água ali não fervente, né? E tu vai estar, de fato, tomando um chá de hortelã. Por quê? Porque realmente o que tem dentro é hortelã, não está colocando corantes, não está colocando aromatizantes e adoçantes também artificiais e outras coisas. Então, nesse sentido de tenho que tomar o chá lá de caixinha do saquinho, né? Porque não tenho como conseguir. Em geral, esses chás que é só uma coisa, em geral eles são os que são mais puros. Então, é o chá de hortelã, é o chá de camomila, o chá preto. Buscar, então, sempre priorizar esses chás que tá te prometendo só uma coisa. Chá do bom sono, de não sei o que. Aí tu vai olhar lá, tem até várias plantinhas que são mais tranquilizantes para dormir, mas provavelmente vai ter um corante ali no meio, provavelmente vai ter um aromatizante ali no meio. Então, vamos para o mais simples, tá? Comprar então aquele chazinho que seja só uma coisa, tá bom? Em geral é o melhor. E leia os ingredientes. Não sei o quanto vocês gostam de ficar dentro do mercado, mas eu sempre olho com muita atenção essa parte dos ingredientes. É bem importante a gente saber o que está ingerindo, né? Às vezes a gente está com uma intenção de ingerir uma coisa, olha só a embalagem, a chamada ali principal do alimento, só que no fundo o ingrediente é outro. Então é bacana a gente trazer essa atenção. Um grande beijo, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!